Fala pessoal, desde 2016 o Brasil passa por uma crise sem precedentes e ela não surgiu do nada, é fruto de um desmonte organizado do Estado, privatizações de áreas estratégicas e reformas que extinguiram direitos históricos. Desde então, estamos trabalhando mais, os salários foram desvalorizados e o poder de compra, esse caiu drasticamente a ponto de toda visita ao supermercado se tornar numa espécie de gatilho para um quadro depressivo e uma influência indireta para sentir pontadas agudas no peito sem explicação clínica. Fora tudo isso, com a reforma da Previdência, a aposentadoria se transformou em uma incógnita e um sonho mais demorado quanto uma viagem de avião entre Boa Vista e Pelotas, cidades que mantêm os aeroportos mais equidistantes do país. Não é porque estamos falando de política que não devemos inserir momentos culturais da área de geografia no vídeo, não é mesmo? Mas voltando ao que importa para o momento, é preciso entender os fatores que nos colocaram nesta situação alarmante. E o 37º CONECEF, o Congresso Nacional dos Empregados da Caixa, é um evento importante e estratégico para discutir causas e consequências desse quadro e como podemos revertê-lo para o futuro. Afinal, os funcionários públicos de forma geral e os bancários de forma específica estão entre as classes mais atacadas nos últimos anos, enquanto os banqueiros estão entre as que mais lucraram. Mas isso não chega a ser exceção do tempo em que vivemos. Infelizmente, sempre foi a regra. Para ter uma ideia da situação, a FENAI encomendou um estudo para o DIEESE, que revelou que o funcionário da Caixa Econômica passou a atender 65% mais clientes durante a pandemia. E não poderia ser diferente. Em 7 anos, o banco público perdeu quase 20 mil funcionários, o que também ajuda a sobrecarregar aqueles que permaneceram e a produzir artificialmente uma sensação de sucateamento das agências, o que impacta a opinião pública, que se torna suscetível a uma eventual privatização ou fragmentação do banco. Para níveis de comparação, olha só. Nos primeiros 3 meses de 2021, cada bancário na Caixa atendeu quase 1.000 clientes a mais que no Itaú. E a situação não chegou a esse ponto por falta de verba para ser aplicada no aumento das equipes das agências. Se o presidente do banco, Pedro Guimarães, tem dinheiro de sobra no orçamento para contratar o locutor de rodeios Cuiabano Lima como garoto propaganda em um contrato que pode ser tão escandaloso que ainda permanece em sigilo, por que não sobraria dinheiro para aumento de pessoal e abertura de concursos? É apenas uma pergunta. Eu não estou insinuando nada, nem mesmo sugerindo que a escolha desse nome para a publicidade do banco tenha a ver com o fato de Cuiabano ser amigo pessoal do Jair Bolsonaro. É apenas mais um capítulo do famoso festival de coincidências incríveis do atual governo. Por óbvio, ele foi selecionado para as peças publicitárias por sua extrema beleza e popularidade estonteante também fora do circuito de rodeios, a ponto de poder andar sem máscara em plena Avenida Paulista e passar despercebido até entre frequentadores do Vila Mix. E tudo isso acontece justamente no momento em que a Caixa cresce em importância para a população durante a mais grave crise sanitária que passamos na nossa história. A Caixa sempre foi a maior articuladora de políticas públicas, de inclusão social, serviços e cidadania. O banco público atendeu mais de 100 milhões de brasileiros por meio do pagamento dos auxílios emergenciais de 2020 para cá. Algumas pessoas no Brasil podem até ficar surpresas que esse papel não coube a XP Investimentos ou a BTG Pactual. E olha, não seria para menos, já que a imprensa publica tanta matéria disfarçada de propaganda dessas empresas aliadas, a colunas opinativas detonando bancos públicos, que eu cheguei até a imaginar que as pessoas podiam pegar empréstimos a juros baixos nessas corretoras. Mas não!
continuam sendo apenas um grande cassino para os Faria Limers que criticam tudo que é público, mas que não enxergam a hora de poder dar um lance para comprar estatais, como os Correios, por exemplo. Eles dizem que a empresa não é lucrativa, mas nossos empresários devem ser grandes patriotas que adoram doar seus dinheiros e não se incomodariam de, eventualmente, perder uma parte da grana para poder entregar sua encomenda em alguma cidade que só seria alcançada por um percurso que exige transporte rodoviário, marítimo, aéreo e espacial. Patriota é assim: Brasil acima de tudo, lucro acima de todos. Os Correios estão na mira do desmonte do atual governo, mesmo na verdade sendo bem lucrativos. Para vender essa joia da coroa, a justificativa é de que o serviço ficará mais barato e rápido se realizado pela iniciativa privada. Essa mesma chantagem eu também já escutei durante as reformas trabalhistas e da Previdência. Na primeira, o ministro Henrique Meirelles, no papel não só de economista, mas também atuando como profeta freestyle, previu que seriam criadas 6 milhões de vagas se houvesse aprovação da medida. 5 anos depois, temos 6 milhões de novas vagas sim, mas na área de entregadores de aplicativos sem carteira assinada. Mesmo com o rebaixamento das normas e precarização, o brasileiro continua fundamentalmente desempregado, terceirizado ou subocupado. Retrocesso verde e amarelo, como a nossa nova carteira de trabalho e aquela camiseta da CBF, que por desgosto e vergonha com que ela está associada no momento, mofa no fundo de vários armários de brasileiros, com medo, claro, de serem confundidos com o gado que se encaminha para o abate neoliberal. Se não bastasse o emprego escasso ou a falta de direitos, outras medidas dos governos privatizantes e neoliberais já refletem no prato, no tanque do carro, nas contas de luz e água e nos aluguéis dos brasileiros. Na campanha de 2018, Bolsonaro fez uma promessa: gás a não mais que R$ 35. A realidade, 3 anos depois, pessoas voltando a cozinhar a lenha e ainda sendo personagens de matérias que romantizam a nova miséria brasileira. Pode ser um charme para quem lê, mas não para quem vive. E quem ainda pode comprar gás morre com nada menos que R$ 100, na melhor das hipóteses. Isso também é fruto das privatizações. Foi no fim de 2019 que aconteceu a venda da Liquigás, estatal que mantinha mais de 20% do mercado e foi adquirida pela Nacional e Copagás, que agora vai controlar sua parte aliada com ninguém menos que a Itaú S.A. E desde então o gás está longe de chegar a R$ 35. Porém, 35% de aumento já foi garantido. Talvez o nosso posto e pilantra tenha confundido percentual com unidade monetária, o que seria uma atrapalhada compreensível para um gênio da economia como Chicago Old. Falando em imposto de gasolina, desestruturação completa da Petrobras começou também pela diminuição na participação da BR Distribuidora. E o resultado dessa privatização? Gasolina a R$ 6,30. Isso quando o vídeo foi gravado. Talvez agora já seja possível encontrar o combustível por R$ 7 na sua cidade. O que tem um lado positivo, que é o de facilitar o cálculo na hora de encher o tanque, mas só para quem domina essa tabuada, o que não é o meu caso, que prefiro fazer conta com múltiplos de 5. Eu sou jornalista, né? Mas não é exagero dizer que o preço já pode ter mudado mesmo. No último mês de julho, o ICMS foi reajustado em 8 estados para a gasolina, 5 para o diesel e 6 para o gás de cozinha. E o repasse desse aumento para o consumidor final depende da decisão dos donos de postos, que obviamente vão arcar sim com prejuízo só para o cliente poder continuar a rodar de carro e assar um franguinho no fim de semana. Pode confiar.
Essa decisão em breve também deve gerar alguma matéria que romantizará o brasileiro voltando a andar de charrete, mas sendo puxado com tração humana, já que eu não conheço ninguém que tenha dinheiro para comprar e manter um cavalo e muito menos espaço para criar um animal grande como aquele em um apartamento de 50 metros quadrados. Iluminação residencial. Em breve será feita com velas também. Pode ser uma realidade não tão distante com a privatização da Eletrobras, cujo texto conseguiu algo inédito no país: desagradar a esquerda e a direita. Por motivos diferentes, é verdade, mas há um consenso preocupante. A conta de luz para o consumidor final vai ficar mesmo mais cara. E não vai ser pouco não. Especialistas acreditam que esse repasse será gradual e pode chegar a 25%. O governo, por outro lado, joga panos quentes e garante redução nas contas de até 6%. Levando em consideração a alta margem de erro de todas as promessas econômicas do Guedes e do Bolsonaro, eu tenho ótimos motivos para me deprimir mais um pouco, com chance de acerto de todos os especialistas ouvidos na área energética. E comer também não fica mais barato com esses fatores. Claro que terá eleitor do presidente justificando que o Guedes está apenas se esforçando para aplicar uma dieta vegana forçada na população ao aumentar o preço da proteína animal, o que também deve refletir na redução dos quadros de obesidade e colesterol atendidos pelo SUS. Mas a causa verdadeira passa longe de qualquer tipo de estratégia econômica do governo. A desvalorização da nossa moeda é uma das maiores em todo o planeta, e isso fez com que o produtor exportasse mais alimentos do que vendesse para o mercado interno, que passou a consumir mais por ficar em casa durante a quarentena e receber o auxílio emergencial. Resultado, criou-se uma demanda sem capacidade de oferta. Mas não para por aí. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, alerta que os estoques públicos de alimentos caíram 96% durante uma década e ajudaram a desregular preços até de alimentos historicamente muito acessíveis, como o arroz, que hoje sai por quase o mesmo preço que cuscuz marroquino no mercado. E o que a Caixa e mesmo o Banco do Brasil tem a ver com essa questão? Muito. Só para dar um exemplo, em algumas cidades, o Banco do Brasil é o responsável por 99% dos créditos do agronegócio e agricultura. E os dois bancos estão presentes no Brasil todo, o que, numa eventual privatização, é improvável que isso continue. Por isso, a mobilização atualmente é mais importante do que nunca. Sem os bancos públicos, o agricultor familiar, por exemplo, que hoje é responsável por 70% dos alimentos consumidos no Brasil, estaria à mercê de empréstimos com juros extorsivos que ficariam na mão de poucos acionistas e não se reverteriam em comida barata na mesa do brasileiro. Dentre tantos campos de luta que precisamos estar engajados, defender nossas estatais é uma delas, pois os dados do desemprego e da fome estão também relacionados direta e indiretamente com a tentativa de privatização da Petrobras, da Caixa, do BB e da Liquigás. Com isso, vem o aumento do preço dos alimentos, o encarecimento de produtos, de combustíveis, o retorno do uso do fogão a lenha e a insegurança alimentar, tantas vezes justificadas por aí com matérias que discutem o consumo de feijão caruncho, pão embolorado e as propriedades nutricionais da carne de capivara. Acredite se quiser. Temos muitos desafios pela frente, mas combater a fome e o desemprego é urgente e fazer a população entender o que isso ocasiona é fundamental para o processo de formação política de nossa sociedade. Muito embora quem esteja na ponta da pobreza queira se alimentar e ter uma vida mais digna, é necessário que fortaleçamos esse debate que até então
fica mais restrito ao campo político e sindical. Mas lutar contra isso passa por lutar por um Estado forte. E o nosso tem sido vendido a preço de bananas que muitos não podem mais comprar ou de um Corolla usado. Como aconteceu com a CEE no Rio Grande do Sul. E a luta começa agora. 2022 poderá ser tarde demais. Um abraço e um beijos para os empregados da Caixa. E, mais do que nunca, não passarão!